Era segunda-feira, 8 de julho de 2002, na velha Dayton, quando a porta da frente se fechou com um clique e a casa aprendeu o quão silenciosa ela podia ser. As rodinhas da mala da minha mãe chacoalharam uma vez na varanda, depois pararam. Ela beijou minha testa, disse que a Europa iria consertar tudo e colocou uma nota amassada na minha mão. Quando eu a alisei, não era 20 como ela prometeu, eram $2. O motor ligou, o carro foi embora. Fiquei ali mais tempo do que deveria, contando respirações, como se isso pudesse desacelerar o tempo. Eu tinha 11 anos, velho o bastante para concordar com a cabeça. Não velho o bastante para entender o que não volta dentro do prazo. A geladeira tinha apenas condimentos e meio pote de picles. O cartão de crédito de emergência preso na lateral com um ímã parecia importante. Não funcionou. A máquina da loja da esquina apitou e o cuspiu de volta como uma má ideia. O caixa me encarou com a neutralidade ensaiada de adultos que não querem fazer perguntas. À tarde, a fome deixou de ser um sussurro e virou uma regra. Eu racionava cereal, seco, porque leite parecia extravagante. Escrevi a data na capa de um caderno e o intitulei Evidência, sem saber por quê. A palavra simplesmente parecia mais pesada do que diário. Na primeira página escrevi, deixado sozinho aos... Tentei o cartão de novo naquela noite. Recusado. Deixei-o sobre a mesa como um rótulo de advertência. A casa rangia. Os canos batiam. Cada som parecia que poderia me perguntar algo que eu não saberia responder. No segundo dia, joguei um jogo em que fingia que aquilo era um treino. Comer menos, beber água, não acender luzes até escurecer. Gravei um vídeo curto na velha filmadora, porque falar em voz alta fazia o cômodo parecer menos vazio. Dia 1, eu disse. Depois me corrigi. Dia 2, ainda sozinho. Minha voz soou menor do que eu lembrava. No terceiro dia, ficar de pé fazia o quarto girar. Aprendi o gosto do pó de cereal seco e quanto tempo $2 duram se você nunca os gasta. Escrevi mais. Horários, o que eu comi, o que não comi. O caderno começou a criar dentes. No quinto dia, a campainha tocou. Congelei. Adultos não deveriam aparecer quando os pais estavam fora. Um homem estava ali com um crachá da escola, Sr. Hughes, o orientador. Ele perguntou se minha mãe estava em casa. Eu disse não. Perguntou quando ela voltaria. Contei a verdade porque mentir consome calorias. Ele olhou além de mim para a cozinha silenciosa, o cartão sobre a mesa, o caderno aberto na primeira página. O rosto dele mudou de um jeito que eu mais tarde reconheceria como preocupação aprendendo um nome. Foi naquele momento que palavras como negligência deixaram de ser sussurros e se tornaram reais. E a casa finalmente parou de fingir que estava vazia. O Sr. Hughes não entrou imediatamente. Pediu permissão primeiro, o que foi estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Adultos normalmente entram nos cômodos como se fossem donos deles. Ele ficou no batente da porta e fez perguntas simples que pesaram. Quem está cuidando de você? Ninguém. Quando sua mãe foi embora? Segunda-feira. O que ela deixou com você? Mostrei o caderno. Não expliquei. Não precisei. Ele leu a primeira página, depois a segunda, os olhos desacelerando como se as palavras tivessem peso. Perguntou sobre comida. Contei a verdade de novo. Verdade era mais fácil do que adivinhar o que ele queria ouvir. Ele mesmo tentou o cartão de crédito. Falhou com o mesmo apito sem emoção. Máquinas não suavizam resultados para crianças. Perguntou se eu tinha comido naquele dia. Eu disse que sim, e levantei a caixa de cereal como prova. Ele assentiu, anotou algo e saiu para fazer uma ligação. Observei pela janela, contando quantas vezes ele esfregava a testa. Adultos fazem isso quando decisões ficam pesadas. Quando voltou, disse que outro adulto chegaria em breve,
e que eu não estava encrencado. Eu nem sabia encrenca estava em questão até ele dizer isso. Mesmo assim, meu estômago afundou. A senhora Johnson, da casa ao lado, chegou 10 minutos depois, ofegante e gentil do jeito que vizinhos são quando percebem que perderam algo importante. Ela me abraçou sem pedir. Eu não a impedi. Ela cheirava a sabão em pó, e certeza. Eles se sentaram à mesa juntos. As palavras se moveram com cuidado entre eles. CPS, linha direta, colocação temporária. Aprendi que temporário é uma palavra que adultos usam para fazer mudanças parecerem menores do que são. O Sr. Hughes perguntou se eu me sentia seguro. Eu disse que me sentia com fome. Ele assentiu e anotou isso também. O telefone tocou. Viva voz dessa vez. A voz da minha mãe encheu a cozinha, afiada de pânico, perguntando o que as pessoas estavam dizendo, não como eu estava. O que as pessoas estavam dizendo. O Sr. Hughes falou calmamente sobre prazos e responsabilidade. Minha mãe falou sobre voos, vergonha e mal-entendidos. Eu fiquei olhando o pó de cereal na mesa e me perguntei como palavras podem errar uma pessoa tão completamente. Eu volto mais cedo, minha mãe disse. Isso está sendo exagerado. O Sr. Hughes não discutiu. Ele explicou o processo. Processos não se importam com o quão alto você insiste. Naquela noite, dormi no sofá da Sra. Johnson com um cobertor que cheirava a limão. Ela colocou um copo de água ao lado da minha cabeça e disse que eu era corajoso. Eu não me sentia corajoso. Eu me sentia observado, o que era novo. Do outro lado da cerca, minha casa estava escura e esperando. O caderno ficou comigo. Acrescentei uma linha antes de dormir. Dia 6. Não estou mais sozinho. Eu não sabia o que aconteceria depois, só sabia que algo irreversível já tinha acontecido. Adultos tinham visto a verdade e não podiam mais deixar de vê-la. Eles me levaram de volta à minha casa na manhã seguinte, não para morar, mas para documentar. O Sr. Hughes explicou com cuidado. Precisamos entender as condições, ele disse, como se a casa pudesse argumentar. A Sra. Johnson ficou ao meu lado enquanto caminhávamos de cômodo em cômodo. A geladeira fotografada, a despensa aberta em sua honestidade vazia, o cartão de crédito sobre a mesa, capturado de 3 ângulos, o comprovante de recusa colado ao lado como uma nota de rodapé. Eu observei adultos transformarem minha semana em evidência. Pediriam que eu mostrasse o caderno. Entreguei e me senti mais leve sem ele, depois ansioso, como se tivesse entregado minha voz. Uma mulher do CQS copiou páginas com cuidado, assentindo enquanto lia. Você fez a coisa certa, ela disse. Eu não sabia que havia uma coisa certa até então, eu só tinha escrito porque a fome faz o tempo escorregar. Perguntaram sobre a escola. Contei que fui nos 2 primeiros dias, depois parei porque a caminhada parecia mais longa sem café da manhã. Eles anotaram isso também. A verdade continuava encontrando papel. Minha mãe ligou de novo da Europa. O fuso horário a fazia soar distante e apressada. Queria saber a quem eu tinha contado. Queria saber se isso ficaria registrado. Perguntou se eu poderia dizer que ela tinha entrado em contato. Eu disse não. O silêncio que se seguiu foi grosso e ofendido. Vamos resolver isso quando eu voltar, ela disse. Não diga mais nada. Depois da ligação, a assistente do CPS perguntou como aquilo me fazia sentir. Procurei uma palavra que servisse. Pequeno, eu disse. Ela assentiu e anotou. Pequeno é uma condição mensurável. À tarde, eles me disseram o plano. Eu ficaria temporariamente com a Sra. Johnson. Haveria apenas contato supervisionado até a conclusão da investigação. Minha mãe voltaria mais cedo. Haveria uma audiência. Novas palavras se empilhavam como caixas que você é esperado carregar sem treinamento. Antes de irmos, gravei outro vídeo. A casa atrás de mim parecia um cenário abandonado entre cenas. Dia 7. Adultos estão aqui agora. Eu contei a verdade.
Parei a gravação e senti algo afrouxar no peito. Na casa da Sra. Johnson, o jantar me esperava sobre a mesa, comida de verdade, vapor subindo como permissão. Comi devagar, com medo de que desaparecesse se eu me apressasse. A Sra. Johnson sentou comigo e falou sobre o cachorro dela, o clima e nada que exigisse coragem para responder. Naquela noite, minha mãe mandou uma única mensagem: "Você não precisava nos envergonhar." Eu não respondi. Em algum ponto entre pó de cereal e planos de supervisão, eu entendi algo que adultos raramente dizem em voz alta. Quando a verdade entra em um cômodo, ela rearranja os móveis, e você não pode colocá-los de volta como estavam. Eles voltaram mais cedo. Não juntos, escalonados, como o controle de danos prefere. Minha mãe chegou primeiro, a mala ainda carregando adesivos europeus como credenciais. Ela me abraçou forte demais na entrada, sussurrando que tudo voltaria ao normal se eu apenas a ajudasse a explicar. Os olhos dela piscavam em direção ao carro do CPS estacionado na calçada. Dentro, a cozinha tinha sido reorganizada para a reunião. Cadeiras alinhadas, formulários empilhados, o caderno colocado no centro como uma testemunha silenciosa. Uma assistente social explicou as expectativas com uma voz treinada para manter a calma enquanto nomeia consequências. Sem cuidados não supervisionados, aconselhamento obrigatório, responsabilidade financeira. Minha mãe assentia rápido demais, interrompendo com desculpas que se curvavam à reputação, não à reparação. Então, pediram que eu falasse. Eu não queria. Não estava com raiva. Raiva exige energia. Eu estava cansado, mas o caderno estava aberto na primeira página e as palavras fizeram seu trabalho. Descrevi dias em vez de sentimentos, horários em vez de culpa, como o cartão falhou, como a fome se sente quando vira rotina. Notei o rosto da minha mãe mudar, não para compreensão, mas para alarme, como se a verdade fosse um vazamento que ela ainda pudesse tampar. Ela tentou interromper. A assistente social a impediu. Depois, reproduzimos os vídeos. Minha voz do terceiro dia soava mais jovem do que eu lembrava. Minha mãe cobriu a boca, não de tristeza, mas de choque diante de quão irrefutável a evidência pode ser quando não grita. A sala ficou em silêncio tempo suficiente para o peso se acomodar. A ordem emergencial foi assinada antes do almoço. Quando minha mãe finalmente falou, foi para dizer que estava estressada, que a Europa deveria consertar as coisas, que ela tinha deixado instruções. Ninguém discutiu. A assistente social apenas perguntou onde as instruções estavam escritas. O silêncio não gosta desta pergunta. Continuei com a Sra. Johnson enquanto o aconselhamento começava. As sessões ensinaram aos adultos palavras como impacto e reparação. Eu aprendi que não precisava gerenciar as reações deles. Isso era novo. Minha mãe aprendeu a ouvir sem se defender, ou aprendeu a fingir bem o suficiente para continuar o processo. De qualquer forma, as regras se mantiveram. Na escola, o Sr. Hughes acompanhou sem espetáculo. Perguntou sobre o almoço. Mostrei a maçã na minha mochila. Ele sorriu como se importasse. Semanas passaram. As visitas supervisionadas pareciam audições que ninguém queria ganhar. Minha mãe pedia perdão em frases que começavam com C. Eu esperava frases que começavam com "eu fiz". Elas não vieram. Na audiência seguinte, o juiz revisou anotações, vídeos e a primeira página do caderno. Falou suavemente ao dizer que não haveria retorno a como as coisas eram. As palavras caíram com gentileza e permaneceram. Naquela noite, escrevi uma última linha. Dia 42. Eu não sou invisível. E pela primeira vez em um mês, eu acreditei. A vida não voltou de repente. Ela se reorganizou. Os dias ganharam uma nova ordem que não me pedia improvisar sobrevivência. O café da manhã existia. O almoço tinha lugar na mochila. O jantar chegava em um horário que não dependia de um adulto lembrar.
A senhora Johnson mantinha rotinas como jardineiros mantêm cercas, silenciosamente, para que as coisas cresçam sem vagar para o perigo. O aconselhamento continuou, não apenas para minha mãe, para mim também. A terapeuta fez perguntas que não pareciam armadilhas. Ela me ensinou que responsabilidade tem limites e crianças não devem proteger adultos das consequências. Pratiquei dizer o que aconteceu sem pedir desculpas por isso. Isso levou mais tempo do que eu esperava. As visitas supervisionadas se acomodaram em um padrão. Uma sala com brinquedos que cheiravam a novos, um relógio na parede que todos fingiam não observar. Minha mãe trazia lanches que pesquisara online e elogios que ensaiara no carro. Perguntava sobre a escola e assentia às respostas, cuidadosa para não pressionar. Às vezes chorava no final, às vezes não. Nenhum dos dois mudava as regras. A investigação avançou sem drama. Extratos bancários revisados, datas de viagem confirmadas, o cartão de emergência sinalizado e documentado. Meu caderno entrou no processo como exibição A. A assistente social me disse que importava eu ter escrito as coisas quando escrevi. A memória se apaga, ela disse. O papel não. Na escola, as coisas se normalizaram da forma que crianças percebem primeiro. Voltei a ser convidado a sentar às mesas, professores pararam de examinar meu rosto antes de fazer perguntas. O Sr. Hughes passou por mim no corredor e fez um aceno que dizia, "Você ainda está aqui." Eu me agarrei a isso. Uma tarde, minha mãe tentou explicar de novo. Estresse, problemas no casamento, um plano que saiu do controle. Eu ouvi. Depois fiz uma pergunta que aprendi a fazer. Por que você não verificou se eu tinha comido? Ela não respondeu de imediato. O silêncio, dessa vez, pertencia a ela. A data do tribunal chegou e passou. As ordens permaneceram, a supervisão continuou, o aconselhamento foi estendido. O juiz falou sobre padrões e prevenção, não mencionou perdão. Esse não é o trabalho dele. Em um domingo à noite, a senhora Johnson e eu assamos pão. Ela me deixou sovar até meus braços doerem e não apressou o crescimento. Algumas coisas levam tempo, ela disse, sem olhar para mim. Eu entendi o que ela quis dizer e o que não disse. Naquela noite, desfiz completamente minha mochila pela primeira vez desde julho. O caderno foi para uma gaveta, não porque não fosse mais necessário, mas porque tinha cumprido seu trabalho. A segurança agora tinha uma forma, e não era temporária. Anos depois, ainda consigo ver aquela primeira manhã silenciosa em que nada urgente era exigido de mim, sem listas, sem contagem, sem ouvir portas. A casa, minha casa, estava no lugar e permaneceu ali. A segurança deixou de ser teoria e virou hábito. Minha mãe concluiu o aconselhamento. Ela aprendeu a linguagem que adultos aprendem quando as consequências se recusam a suavizar. Algumas mudanças ficaram, outras não. O que importou foi que o limite permaneceu. A supervisão continuou até que a confiança ganhasse uma nova forma, e mesmo assim nunca voltou ao que era antes. Há portas que você não reabre depois de aprender por que foram trancadas. A senhora Johnson continuou fazendo parte da minha vida muito depois de a papelada terminar. Continuamos assando pão. Aprendi como a paciência funciona quando ninguém está olhando o relógio. Aprendi que cuidado não se anuncia, ele aparece de forma consistente e deixa evidências que você sente no corpo. Aos 11, eu achava que coragem parecia sobreviver em silêncio. Aos 12, aprendi que parece dizer a verdade quando a voz treme e deixar os adultos fazerem seus trabalhos. Aos 13, aprendi a lição mais difícil de todas. Amar alguém não exige protegê-lo das consequências. O caderno nunca mais saiu da gaveta. Não precisava. Eu tinha aprendido a falar sem provas empilhadas no colo. Ainda assim, eu o guardei. Não como arma, como lembrete de que a verdade, uma vez escrita, não desaparece só porque alguém gostaria que desaparecesse.
Se você está ouvindo isso e algo lhe parece familiar, se você aprendeu cedo demais a racionar comida, espaço ou suas próprias necessidades, se lhe disseram que ficar em silêncio manteria a paz, por favor, ouça isto com clareza. Você não é responsável pela negligência de um adulto. Dizer a verdade não é traição, e segurança não é algo que você conquista, é algo que você merece. Se esta história significou algo para você, deixe um comentário. Você não precisa compartilhar detalhes, até mesmo "eu te ouço" é suficiente. Alguém mais verá e perceberá que não está sozinho. Inscreva-se se você acredita que histórias como esta importam, não pelo choque, mas pelo reconhecimento, pela cura e pela responsabilidade. E fique comigo. A próxima história começa com uma frase que ainda ecoa na minha cabeça. Nós não achamos que você se lembraria, mas você lembrou. Algumas crianças crescem rápido demais. O resto de suas vidas é sobre desacelerar e aprender que finalmente estão seguras para fazê-lo.